Rapaz, o São Paulo ganhou de 2-1, primeira vitória. Parabéns ao Ferreirinha. Será, Ferreirinha, que você vai fazer os 10 gols? Acho que sim. Fala, torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui na repercussão da vitória contra o Santos, hoje no Morumbi, 2-1. São Paulo conquistando a sua primeira vitória do Campeonato Brasileiro. Vamos ver também aqui o que o Neto falou sobre a vitória. Mandou também um recado para o Ferreirinha, que marcou mais um gol hoje nessa vitória contra o Santos. Deixa eu deixar os créditos à ESPN Brasil. Tá chegando por aqui, não é inscrito, se inscreva, deixa aquele like também. Mas agora, bora pro vídeo. O Luciano não entra no jogo. O Luciano, um tempo atrás, era titular. Até muita gente colocava ali quarteto ofensivo, incluía o Luciano. Num jogo em que o Zubeldia vai com meninos pro Clássico, o Luciano nem sequer entra. Qual a explicação? Tem alguma explicação para isso? Tem algumas teses, né? Só o Zubeldia vai poder explicar exatamente qual foi a decisão dele, porque ele deixou o Luciano do banco. O meu é o seguinte, no jogo anterior teve um bate-boca, né, público, né, notório, entre o Alan Franco e o Luciano. O André Silva entrou depois ali, tomou as dores do Luciano, mas com aquela coisa, o pessoal fazendo leitura labial e tal. Qual foi a cena? Para mim, não foi à toa. Você viu o banco de reservas do São Paulo hoje? O Zubeldia deixou o Alan Franco do lado do Luciano. Acho que era uma forma de tentar mostrar uma imagem. Olha, tá tudo bem, não tem treta, não tem briga aqui, foi coisa de jogo. E os dois ficaram assim no banco de reservas, muito sorridentes, assim, né? Satisfeitos. Tudo bem, o São Paulo estava ganhando o jogo, né? Mas assim, para mostrar uma certa amizade, uma camaradagem, tá tudo bem e tal. Então eu acho que isso não foi à toa. Mas no banco de reservas? Os dois no banco de reservas, não lado a lado. Não é legal ser amigo do banco de reservas, então, né? assim, é bom ser amigo jogando. Quer dizer, se tem alguma treta, alguma coisa, o cara vai, vou pro banco de reservas, cada um fica de um lado, ou não fala, não tem uma interação. Não foi o caso, né? Então passou-se essa imagem de que, olha, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, aquilo ali foi coisa de jogo. E o André Silva, acho que fez a melhor partida dele pelo São Paulo, talvez, né? Se você pegar gol e assistência e tal. Ele no começo teve alguns bons jogos, ele acertou um chutaço e tal, mas agora ele é o centroavante titular. Com a saída do Caleri, sobrou para ele. Muito São Paulo gostaria de ver o Rian Francisco. Ele também não entra bem, né? Eu acho que essa é uma questão também do Alan Franco. Ele percebe algumas coisas que o Luciano não fez ou que estavam, colocadas para serem feitas no sistema tático, e por isso que vem aquele tipo de cobrança. Então talvez tenha sido isso também que o Zubeldia tem optado por manter o Luciano no banco e nem ter colocado, porque no jogo anterior ele fica no banco, ele entra e o time, enfim, não é só nesse jogo. O São Paulo é uma recorrência, né? Ele começa bem alguns jogos, no segundo tempo tem uma queda de rendimento. E aumenta a pressão justamente pelas ausências, né? Sim. De Lucas e Oscar. Sim. Pressão. O que eu ia falar de outra tese é que o São Paulo agora tem um jogo da Libertadores mais cascudo. Sim. Se vendeu muito a ideia de que o São Paulo, quando foi jogar na Argentina contra o Talheres, que era o grande jogo, o grande desafio, e o Libertad é mais time que o Talheres, o que está liderando o grupo de São Paulo. Então o São Paulo tem um jogo mais difícil dele, vale praticamente a liderança. Se o São Paulo ganha no Paraguai, que não é fácil, o Libertad está invicto há muito tempo, esse fim de semana eu não sei como é que foi. Então, o São Paulo vai para esse jogo da Libertadores, em tese, é um jogo mais cascudo. Essa bola parece que foi gol, né, por esse ângulo. Foi bem para fora, bate na trave. O time do Libertad tem muitos jogadores experientes, rodados, cancha internacional. Talvez é mais fácil você, num jogo do Morumbi contra o Santos, utilizar mais garotos do que no jogo. Então, o São Paulo teve a zaga reserva, né? Não tinha nem o Arboleda, nem o Alan Franco, que, em tese, tecnicamente, são os dois principais jogadores. Foram bem, né? Seguraram bem. O Capita pode falar melhor. No segundo tempo, o Santos também cruzou muito a bola, né? Facilitou muito o trabalho para o pessoal ficar quebrando bola. Só que então, talvez na cabeça do Zubeldia tinha isso. Resquício do jogo anterior, uma puniçãozinha. O Luciano não jogou bem, não entrou bem, tanto que teve a discussão. Então, vou deixar no banco aqui e tal. E pensando no jogo seguinte, talvez contra o Libertad o Luciano tenha minutos. Seja um jogador mais importante, mais decisivo, mais talhado para uma partida desse porte, desse nível. Por outro lado, ele mantém o Ferreirinha até o fim, né? O Ferreirinha está evoluindo, né? A gente falou tanto do Neymar, já que foi o Santos. Mas 3 jogos atrás ele tira o Ferreirinha, o São Paulo sai de empate e ele se apoia na situação do Ferreirinha física, né? Então, mas há uma explicação que, para mim, é completamente compreensível. Não, para mim também. Né? Para mim também. O Mas hoje, é um talvez, cara que sente fisicamente. Exato, mas hoje talvez ele também poderia ter descansado o Ferreirinha um pouco antes. Ele e me parece que é isso. Não tirou para não
não ter essa não ter crítica essa de novo. pressão em cima Poxa, de dele. novo tirou o Eu acho que Ferreirinha. aquilo foi assim, Ferreirinha, Fica você essa aguente, insegurança, você né? aguente até o final, porque eu estou precisando Porque fica que essa você insegurança. Se eu te fique. tirar e a gente Isso, tomar um e a gente empate, tomar vai um ser de novo a empate, mesma coisa. exatamente isso. O Ferreira, do outro lado, o Lucas Ferreira, estava com uma gravata no Sim, segundo sim, tempo, né? dá pra Ele perceber deu que- para ver que ele sim. cansou bastante, né? E também então, tem um jogador motivo, cansado né? Porque não rende, é novo, né? mas assim, tem um desgaste de jogo. Essa molecada correu demais no primeiro tempo. E os dois saem, né? Porque Sim, o Matheus Alves Matheus também. Alves também. Às vezes o jogador mais jovem, você sabe mais do que a gente sobre isso. O cara corre demais e ainda não tem o preparo físico do Exatamente profissional, né? A copinha São Paulo é a só copinha você, cãibra. Você também Sabe dosar sabe, ainda, né? Você como atleta sabe que é exatamente isso que acontece. A gente tem uma visão diferente, né? A gente fala, pô, o menino é novo e tem que correr, né? Os 90 minutos, enfim. Isso pode acontecer, isso deveria acontecer, mas tem muito essa questão também. Porque é uma chance que eles estão tendo. Então, assim, existe um desgaste psicológico, né? Mental ali de você entregar. Às vezes você corre sem necessidade, você corre mais do que precisa. A gente fala isso, aí estava conversando com a Mari com relação ao Gil, né? O Zupac estava falando, a gente estava conversando um pouco também vendo o jogo. O Gil é um jogador que, pela experiência que tem, jogando mal, jogando bem, mas sabe dosar, sabe conduzir um ritmo. Enfim, e essa molecada faz muito bem de fazer isso. Eu acho que essa molecada, ela entrega muito em cima dessa questão, de você colocar uma intensidade muito forte, de você trazer um desconforto para o sistema defensivo, como foi o jogo de hoje, e aí no segundo tempo, se cansar, né, se isso acontecer, você movimenta as peças para que o time não perca tanto. Mas o São Paulo hoje, o São Paulo já sofreu isso há um tempo, né? O São Paulo, quando tinha os principais jogadores, fazia algumas modificações e perdia um pouco essa questão técnica, né? Então o São Paulo não tem como você achar Você jogadores repõe que fisicamente, entregam. mas Isso, tecnicamente exatamente. Aí hoje o São Paulo não tem a qualidade que tem um Lucas, que tem um Oscar, enfim, que tem um Pablo Maia, um Luiz Gustavo, mas tem na molecada essa intensidade. Quando o Zubeldia também olha para o banco, e aí não é uma defesa a ele, mas é alguma observação, quando você olha para o banco, quando você tinha a galera toda, você olhava para o banco, tinha um pouco de dificuldade para encontrar, né, o que poderia te suprir naquele momento, imagina o Zubeldia olhando para o banco hoje também, as opções são muito menores, né? Então eu acho que é essa uma análise que a gente tem que fazer. O Zubeldia tem responsabilidade em algumas movimentações, lógico que tem, mas essa questão de ausências, ela faz o São Paulo ter, pelo menos nessa questão técnica, uma queda de rendimento que chama a atenção, e principalmente no segundo tempo, porque o São Paulo não tem jogadores para substituir. Então você tem que mexer em algumas situações que talvez da arquibancada cause um desconforto. Hoje, por exemplo, o Morumbis hoje estava pedindo o Luciano, né? Existe uma identificação, chegou um momento no segundo tempo que o Morumbis grita o nome do Luciano. Aí quando o Luciano não entra e o torcedor entende que você colocou um jogador mais defensivo e o São Paulo começa a ir para trás, vem uma pressão natural também em cima do Zubeldia. Mas eu acho que é isso, na minha opinião, hoje era muito importante, olhando para o São Paulo, para o São Paulo vencer. Então os 3 pontos vieram e agora tem essa questão também de montagem de time para o jogo da Libertadores. Porque o São Paulo estava com aquela empatite, só empatando todo o jogo. E a gente tava brincando aqui, o time pode ser rebaixado invicto. Se fizer 38 pontos... A teoria do Eu Bubu. falei, o campeonato de pontos coisas é o campeonato de regularidade. São Paulo é o time mais regular, empata sempre. Normalmente, saindo na frente, estamos atrás. Quase acontece, né? Acabou ganhando. Vamos dar uma olhada nos números do jogo, para a gente continuar a conversa aqui. As estatísticas na tela para você aqui no Sport Center. Posse de bola, chutes a gol. A gente tem aí os números do São Paulo garantindo a sua primeira vitória, então, no Campeonato Brasileiro. 45% de posse de bola para o São Paulo, 55% de posse do Santos. No primeiro tempo. Dividido por tempos, né? Isso é interessante. Isso. Você vê, mas a gente falava aqui, como o São Paulo foi dominante no primeiro tempo, com menos posse, né? Mais finalizações, o Santos tem mais finalizações, mas as do São Paulo foram muito mais eficientes, assim, mais reais, né? Finalizações melhores, certas 3-2, grandes chances 2-1. No segundo tempo, a posse de bola do Santos sobe ainda mais, 61%. O 8-1, olha como o Santos realmente melhora no segundo tempo, mas com uma finalização certa apenas. Grandes chances, uma também. Vamos lá, Morumbis, agora com a repórter Vitória Leite, que traz mais informações da primeira vitória do Tricolor. Esta num clássico contra o Santos. Clássico, a gente sabe, tem peso 2. Daqui a pouco tem Zubeldia falando por aqui no Sport Center. Tudo bem, Vic? Boa noite.
É isso, Edu, um beijo para você, para todo mundo que está no estúdio, também para o fã de esporte. Com certeza, clássico tem peso 2, inclusive até o técnico César Sampaio, né, que está como interino no Santos, foi perguntado quanto a isso, porque o Santos estava entrando de uma forma mais desligada, né, assim, um dos colegas aqui da imprensa analisaram dessa forma, e o César disse que não era só em clássicos que o Santos estava entrando assim, que infelizmente teve isso também diante do Fluminense, enfim, que ele tinha analisado dessa forma. O Santos que também está buscando um novo técnico. Quem estava acompanhando a entrevista dele era o CEO Pedro Martins, e ele falou essa semana, né, na última semana, uma entrevista muito sóbria, muito importante para a gente no meio do esporte, né, no meio do futebol, um diretor realmente expor problemas mais crônicos e não agudos, como ele mesmo disse, ou seja, não é só a troca de um treinador nesse momento, mas é uma troca de filosofia mesmo, enfim, de toda a maneira como o Santos costumava gerenciar o seu trabalho, então continua buscando aí um novo treinador. A gente deve ter nos próximos dias algo avançado com relação a isso, mas o próprio Pedro Martins disse naquele dia e disse novamente hoje em entrevista ao Sport TV, antes de o jogo começar, que não tem pressa para encontrar um novo treinador. Nesse momento o Santos sofre, assim como o São Paulo, também com baixas importantes. Claro, o Neymar aí que não deve voltar antes de um mês, depois de mais uma lesão muscular detectada. Também Soteldo ficou fora dessa partida também por questão muscular. E no caso do Luiz Ubeldia, que na semana passada o Edu Afonso conseguiu conversar com o Carlos Belmonte, que garantiu que o Zubeldia, assim como fez hoje, estaria descendo do ônibus junto com o elenco para dirigir o elenco, né, independentemente de ter aí empates em sequência. Este jogo de hoje foi a primeira vitória do técnico Zubeldia e do time, é claro, do São Paulo no Campeonato Brasileiro, então um resultado muito importante até para a continuidade do trabalho do treinador, que apesar de ter sido garantido até este domingo, se tivesse um resultado adverso neste domingo, né, a gente sabe como as coisas são dinâmicas do futebol, como tudo poderia acontecer, mas a gente também está acompanhando isso, e o São Paulo, um dos motivos, né, um dos argumentos que a própria diretoria do São Paulo deu ao garantir o treinador no cargo foi a quantidade de desfalques que o São Paulo vem sofrendo. Então, para essa partida, mais uma vez um grande jogo do Ferreirinha. André Silva também foi importante, o Luciano acabou ficando no banco de reservas, mas os jogadores que entraram em campo conseguiram aí segurar o resultado até o finalzinho. O Santos bastante atuante no finalzinho ali do segundo tempo. O Rafael fez uma grande defesa já nos acréscimos. O São Paulo que ainda não tem de volta, né, Arboleda, Lucas Moura, Oscar, Pablo Maia, que também já está há bastante tempo fora, Luiz Gustavo, que também tem uma questão um pouco mais delicada, né, e agora Caleri, que teve aí uma lesão mais grave, rompimento de LCA. Bom, a gente está acompanhando tudo por aqui. O que eu posso trazer para vocês é que o clima do estádio, com mais de 52 mil torcedores neste Morumbi, num final de semana, né, num domingo de Páscoa, foi bastante acolhedor, né, por certo tempo. São Paulo, a torcida de São Paulo ficou incomodada ali, é claro, no finalzinho do segundo tempo, principalmente quando o rendimento baixou, mas ainda assim, diferentemente dos outros jogos que a gente via bastante vaias, enfim, nesse jogo de hoje não teve. Bom, vou sair daqui da frente que agora... E eu quero ver se ele vai falar sobre isso, sobre esse tema também, dos meninos, né, porque no Campeonato Paulista, Bubu, muita gente, muito torcedor são paulino pedia a molecada e ele não usava tanto, né? Primeiro, São Paulo... E Matheus Alves, talvez a melhor partida dele pelo São Paulo, né? E o Lucas São Paulo também tem um ótimo sub-20, né? Essa garotada ganhou a Copa do Brasil ano passado. Final contra o Palmeiras de virada, foi um negócio sensacional. Ganhou a Copinha também, em cima do Corinthians de virada. Tem feito boas campanhas ainda, mesmo sem esses jogadores. Então você tem material humano. Às vezes você olha, não, vamos usar a base. Você olha para a base e não tem nada para você tirar dali. São Paulo, gerações recentes, não tinha grandes nomes na base. Agora tem. Várias opções e várias posições. Está provado? Você acha que um jogo como hoje prova que é para usar esses meninos? Eles já estão provados, né? E eu acho que era a questão de oportunidade. O Ferreira hoje não foi tão bem na direita, talvez pelo encaixe da marcação do Santos também, mas o Ferreira chegou a jogar alguns minutos contra o Galo mal escalado, jogou mais pelo lado esquerdo. E quem acompanha a base de São Paulo sabe que joga mais pelo lado direito. Também não adianta você colocar o menino em posição que não é. O Rian Francisco, põe ele, coloca ele junto com o centroavante e tira o menino da área, vai fazer outra coisa. Mas também não adianta nada, né? Você vai botar o menino em posição que ele não joga, que não é a dele.
Tem uma coisa. No Campeonato Paulista, as pessoas têm uma ideia assim de que o São Paulo não está indo bem, ou não está jogando bem, porque não tem o Oscar e o Lucas. O São Paulo com o Oscar, Lucas, com o Caleri, o São Paulo jogou contra a Inter de Limeira, que foi rebaixada sem vitória nenhuma no Paulista. A Inter jogou o segundo tempo inteirinho com a menos. O São Paulo não fez um gol na Inter de Limeira. Com o Lucas, com o Oscar. Depois o São Paulo jogou com o Velo Clube, tomou 3 gols. Então, assim... Ficou só a fotografia do clássico, né? E o São Paulo jogou bem contra o Corinthians um segundo tempo. Então, assim, essa turma toda reunida não é certeza de que vai ser um sucesso, vai ser uma máquina. O São Paulo está penando, está sofrendo em jogos recentes, porque não tem esses caras. Com esses caras, o São Paulo teve partidas ruins, muito ruins, nesse ano. E tudo isso vai para a conta do Zubeldia. E quando você tem uma base que reconhecidamente é capaz, tem talentos, te oferece um material humano interessante, é claro que o técnico tem a obrigação de aproveitar. O Zubeldia veio aqui no Bola da Vez e ele falou, eu não sei, né? Ele até falou que o São Paulo ia ganhar a Libertadores, né? Ele me apontou para isso. Mas ele falou, mas se o São Paulo, por exemplo, ganhar a Libertadores, eu não vou ficar feliz no final do ano se a gente não vender 2 jogadores da base. Então, ele comprou esse projeto do São Paulo de aproveitar a base, colocar a molecada na vitrine e vender. O São Paulo está atolado em dívida. O São Paulo bateu 1 bilhão de dívida, o ano passado 287 milhões de déficit. O negócio é caótico. O São Paulo teve que agora antecipar verba da Comebol, da Libertadores, para poder tentar pagar em dia o seu elenco. Então, o São Paulo precisa botar a moleque para jogar para vender. O Real Francisco vai vender? É obrigatório, senão o clube vai quebrar, vai falir. Vamos ver se ele está falando sobre melhor esse tema. Melhor o Zubeldia do que eu falando. É isso, torcedor do São Paulo, a repercussão da vitória do São Paulo contra o Santos no jogo de hoje no Morumbi, vitória importante, 2-1, São Paulo conquistando a primeira vitória do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez o Ferreirinha marcando o gol. Parece que o Neto já está arrependido aí de ter falado que ia fazer vestir uma tanga, né, se o Ferreirinha fizesse 10 gols. Já tem 5 gols marcados após aquela fala, né, do Neto. E está muito próximo, né, de bater aí essa marca de 10 gols, que ele continue assim, né, fazendo gols, participando das vitórias do São Paulo. Isso é muito importante, né? O Ferreirinha vem aí num aproveitamento muito bom dessas últimas partidas, marcando em todas as partidas. O André Silva também mais uma vez marcando. Isso é importante. São Paulo conquistando esse resultado, esses 3 pontos diante do seu torcedor do Morumbi. Morumbi lotado, o torcedor do São Paulo sempre dando show nos jogos em casa, né? O torcedor sempre se fazendo presente. Hoje não foi diferente. E o Tricolor conquistando esse resultado importante. Quem sabe da agora para frente, o time consiga uma arrancada aí, vitórias importantes. Já tem Libertadores nessa semana. Logo mais também tem mais rodadas do Campeonato Brasileiro. Quem sabe da agora para frente, né, com essa vitória aí, tem mais confiança para os próximos jogos. O Zubeldia que vem convivendo aí com muitos desfalques, jogadores importantes lesionados. Mas mesmo assim hoje, com muitos desfalques, conseguiu essa vitória importante, com participação ali da garotada. O torcedor cobra bastante, tem mais chance para a garotada. O Zubeldia hoje dando chance ali para a garotada e foi uma vitória muito importante no Morumbi. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, o like, valeu e até a próxima, galera.